Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno, fala, minha aluna, por cá, professora Clismane Alves, passando para a gente bater aquele papo sobre legislação extravagante. Hoje a gente vai iniciar aqui uma matriz só de questões, para a gente aprender ponto a ponto dessa matéria e ensinar você a gabaritar todas as questões da sua prova, tá bom? Hoje a gente vai começar falando sobre a Lei de Abuso de Autoridades, a Lei 13.869 de 2019, e antes da gente iniciar a resolução das questões, a gente já vai aqui para o quadro para a gente ver alguma coisa sobre a parte geral dessa lei. Que, né, diga-se de passagem, é a parte mais cobrada da Lei de Abuso de Autoridades, tá certo? Que vai ali do artigo 1º até o artigo 8º. Vamos lá? Vamos aqui para o nosso quadro, então, para a gente verificar. Antes da gente começar nas questões, eu preciso lembrar os senhores que aqui na Lei de Abuso de Autoridade, a gente vai tratar de crimes próprios. Por que são crimes próprios? Porque crimes próprios são aqueles que necessitam de uma característica específica do agente para que reste caracterizado o delito. Aqui, no caso da Lei de Abuso de Autoridade, o legislador fez questão de nos afirmar que essa característica específica que é necessária é que a figura seja agente público. Tranquilos? Por isso que o crime é crime próprio. Em que pese ser um crime próprio, que necessite de uma qualidade específica do agente público para que reste caracterizado o abuso de autoridade, admite-se ali nos moldes do nosso Código Penal a coautoria e a participação. Então, se eu, particular, sem vínculo com a administração pública, cometo algum dos delitos que vão lá estar no rol da Lei de Abuso de Autoridade sozinho, eu não caio aqui nessa Lei de Abuso de Autoridade. Mas se eu agir em conluio com um agente público em coautoria ou participação, eu incorro aqui nos delitos da Lei de Abuso, tão quanto o agente público incorre também. Beleza? Então, a primeira informação importante, crimes próprios. Segunda informação, quem é o sujeito ativo? Como a gente acabou de trabalhar, é o agente público. Só que tem uma observação. É o agente público. Que agente público, professora? Aqui nesse caso, a gente está tratando de agente público em sentido amplo. Ó, no amplo sentido da palavra. Por quê? Porque é todo e qualquer agente público que pode cometer o delito de abuso de autoridade. É o servidor, é o funcionário, é o agente honorífico, ok? Então, se a questão na sua prova vier dizendo que somente o funcionário público pode cometer o delito de abuso de autoridade, é errado. Por quê? Sujeito ativo é o agente público. Que agente público? Qualquer agente público, ok? Terceiro ponto. A ação penal nos crimes aqui da Lei de Abuso de Autoridade, ela é pública e pública incondicionada. Significa dizer que não necessita de representação da vítima para que haja aqui o prosseguimento, né, desse crime por meio de ação penal. Quem é o titular dessa ação penal? No caso da ação penal incondicionada é o Ministério Público. E aí a ação vai ser proposta sem a necessidade de
e a vítima represente em favor, né, contra o acusado do delito de abuso de autoridade, ok? Em que pese o delito ser de ação penal pública incondicionada, vai admitir a ação privada subsidiária da pública, que a gente também pode chamar de ação supletiva, que é quando o Ministério Público é inerte, perde o prazo para oferecer a denúncia, abre-se para o particular ali a possibilidade dele ingressar, né, no judiciário, pleiteando ali a responsabilização do agente público que cometeu o delito de abuso de autoridade, ok? Então, em que pese a ação ser pública incondicionada, vai admitir a ação privada subsidiária da pública, ok? Próximo ponto que a gente vai tratar. Para que reste caracterizado o delito de abuso de autoridade, é necessário que haja um elemento subjetivo. O que é isso, professora? É o dolo, tá? Aqui na lei de abuso de autoridade, a gente não trabalha com culpa, a gente só trabalha com dolo e dolo específico. Por quê? Porque o nosso legislador deixou claro lá na lei de abuso, registrado, que para ser caracterizado o delito de abuso de autoridade, além de cumprir os requisitos que nós citamos até o momento, é necessário que o agente haja imbuído de dolo, com as finalidades de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, essas aqui são as finalidades. Finalidades que o agente público vai ter que agir imbuído para que reste a caracterização desse dolo e dolo específico. Quando eu falo dolo específico e eu trago exemplos das finalidades, que foi o próprio legislador quem deixou na lei, significa dizer para você que a lei não vai aceitar culpa, que a lei não vai aceitar dolo eventual ou qualquer outro tipo de dolo, que não seja o dolo específico. Tá certo? Quinto ponto que a gente vai tratar, é a respeito dos efeitos da condenação. O que são efeitos da condenação e onde é que eles se restam lá posicionados na lei? Lá no artigo 4º. O artigo 4º da lei de abuso vai trazer os efeitos. Efeitos da condenação são uma forma a mais que o legislador encontrou de punir o agente público que comete o delito de abuso de autoridade. Porque, venhamos e convenhamos, o agente público tem o que perder, né? Ele tem seu salário, sua estabilidade, ele tem o seu cargo público para perder. Então, quando o agente comete o delito de abuso de autoridade, além dele sofrer as penalidades previstas na lei, ele também vai sofrer aqui, possivelmente, um efeito da condenação. Nós temos 3 efeitos, eu deixei aqui registrado. O primeiro efeito é a obrigação de reparar o dano. Esse efeito a gente extrai lá do nosso Código Penal, certo? Quando você comete um delito de abuso de autoridade e você ingressa ali na esfera civil de alguém, por exemplo, você lesa um patrimônio, necessariamente abre-se para você a necessidade de reparar o dano causado pelo crime. Então, quando a gente fala de obrigação de reparar o dano, a gente está falando de um efeito da condenação que é automático, tá bom? Não precisa ser ali motivado na sentença, não necessita de nenhum outro requisito. Porém, tem uma observação. Para que haja essa obrigação de reparar o dano, a pessoa vai ter que solicitar, requerer, nesse caso aqui, a pessoa que foi lesada, é claro, e o juiz vai arbitrar o valor mínimo. Por que que é o valor mínimo e não o valor máximo? Porque aqui a gente está tratando da esfera penal, certo? E aqui vai ser uma reparação na esfera civil. Então, o juiz ele não vai ali entrar no mérito de valores nem nada dessa natureza. Ele vai arbitrar o valor mínimo com base no que você provou, que foi, né, ali lesado. E se o particular achar que deve receber mais, ele vai pleitear na esfera civil. Tranquilos? Então, efeito automático, porém tem essas 2 condições. Os outros 2 efeitos são os mais importantes da lei, são o que mais cai em prova e é o recorde de questão, tá bom? Trata aqui da inabilitação do cargo, emprego ou função pelo período de 1 a 5 anos e da perda do cargo público. Por que que esses 2 efeitos são mais importantes? Porque, ao contrário desse aqui, eles não são automáticos, eles são condicionados. Condicionados a quê? A reincidência específica em delito de abuso de autoridade e a declaração motivada e expressa na sentença, tá? Quando eu falo de reincidência específica, eu estou falando que precisa ter cometido 2 delitos de abuso de autoridade. Eu não posso, por exemplo, cometer o artigo 121 do Código Penal e depois cometer aqui o artigo 20 da Lei de Abuso de Autoridade e depois ter a inabilitação do meu cargo ali, né, sentenciada. Não posso. Por quê? Porque eu estou falando de reincidência específica em 2 delitos, pelo menos, de abuso de autoridade. E além desse requisito, o requisito da motivação expressa na sentença, tá bom? Não basta o juiz achar que você deve ali perder o seu cargo, ele tem que motivar. Está perdendo o cargo, por isso, isso e aquilo outro, com base nos ditames legais, ok? Vamos ver se a gente consegue responder nossa questão, aí depois a gente vai aqui para essa outra parte do quadro. Vamos lá. Material. Acerca das disposições legais sobre o crime de abuso de autoridade, assinale a alternativa incorreta. Ele está pedindo a errada. Errada.
Alternativa A. As penas restritivas de direitos previstas na Lei de Abuso de Autoridade não podem ser aplicadas cumulativamente. Volta aqui para mim, por favor. Apesar de eu dizer que a gente ia comentar depois sobre o restante, tá? Vamos logo terminar aqui, ó. Tá falando aqui na primeira questão de pena restritiva de direitos, que é o outro ponto que a gente vai tratar, que vai estar lá no artigo 5º. Artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade. O que são as penas restritivas de direito? São aquelas que substituem as penas privativas de liberdade, tá? A pessoa ia ser ali, sofrer uma detenção, por exemplo, de 6 meses a 1 ano, e ela vai deixar de sofrer aquilo, atendendo aos requisitos do nosso Código Penal, e vai passar a sofrer essas penas restritivas de direito. Quais são as penas que a gente tem aqui na Lei de Abuso de Autoridade? É a prestação de serviço à comunidade, que a gente também extrai lá do nosso Código Penal e que não é tão importante, né? Basta só que você saiba que existe essa pena. E essa outra aqui que é a mais importante, que é a suspensão do exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 6 meses. Por que que é importante? Primeiro, porque eu acabei de citar um outro prazo bem aqui, ó. Inabilitação de 1 a 5 anos, tá certo? Que é o efeito da condenação. Para você não confundir com a pena restritiva de direito de suspensão do cargo, que é de 1 a 6 meses. Lá eu estou tratando de anos, aqui eu estou tratando de meses. E qual é o segundo ponto que também deixa essa questão aqui interessante? É a questão da perda, ó, com a perda dos vencimentos, certo? Por que que ele vai perder os vencimentos? Vamos lá, situação aqui hipotética. João praticou um delito de abuso de autoridade, foi ali penalizado com uma pena de detenção, sei lá, de 6 meses a 1 ano. Atendeu os requisitos, o juiz foi lá e fez uma substituição da pena privativa de liberdade dele pela restritiva de direito, certo? E aí ele resolveu aplicar a suspensão do cargo ali pelo período de 3 meses. Já que é de 1 a 6, eu posso aplicar 2, posso aplicar 3, posso aplicar 5, só não posso aplicar mais. Aí seria justo, meu povo, o João, que cometeu o delito de abuso de autoridade, deixar de receber ali a pena dele de detenção e receber só uma suspensão do cargo, passar 3 meses em casa recebendo o dinheiro dele? Não, né? Porque ele cometeu um delito de abuso de autoridade. Em que pese a pena está sendo substituída, eu ainda estou tratando aqui de uma penalidade. Por isso que é com a perda dos vencimentos, porque ele tem que sofrer no bolso de alguma forma ali, né, pela ação que foi causada, né, em virtude do abuso de autoridade que ele cometeu, ok? Então é com a perda dos vencimentos. Pelo amor de Deus, o examinador vai tentar lhe pegar bem aqui. Não caia nesse joguinho. É com a perda, porque a gente está tratando de quê, ó? De uma sanção financeira. Patrimonial, ok? Por isso que é com a perda dos vencimentos e não sem a perda. Como a questão está dizendo aqui, ó, está dizendo que a pena restritiva de direitos ela não pode ser aplicada cumulativamente. Está errado. Por quê? Porque elas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. O juiz pode aplicar só a prestação de serviço, pode aplicar só a suspensão do cargo e ele pode aplicar os dois, certo? Beleza? E a última coisa que a gente vai tratar aqui, aproveitando que eu já estou aqui no final, é sobre a independência das instâncias, que é a regra. Por que que é a regra? Porque, em regra, pessoal, quando a pessoa comete um delito, ela pode ser julgada em âmbito civil, em âmbito administrativo, em âmbito penal, e vai ser a regra aqui na Lei de Abuso de Autoridade também. Entretanto, quando a gente fala da Lei de Abuso de Autoridade, o artigo 7º e 8º vai trazer 2 exceções. Quais são as exceções? As instâncias serão independentes. Entretanto, não pode mais ser discutido em âmbito civil e administrativo quando o juízo penal reconhecer que a pessoa, né, praticou o delito de abuso de autoridade respaldado por uma excludente de ilicitude, que está lá no Código Penal, quais são? Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, ou estado de necessidade, ou ainda quando a sentença penal decidir pela existência ou autoria do fato. Como assim, professora? Vamos lá. Joãozinho praticou um delito. Está sendo ali acusado de um delito. Só que, na verdade, ele não praticou, ele nem estava aqui. Por exemplo, a gente está em Fortaleza, o delito foi praticado em Fortaleza, numa sexta-feira. Nessa sexta-feira, João estava lá no Rio de Janeiro. E ele conseguiu provar, né, depois, por meio de todas as provas lá cabíveis no processo, que ele nem estava aqui. Como é que ele estava sendo acusado de um delito se ele nem estava no local do crime? Então, na esfera penal, ele foi absolvido. Foi comprovado que a autoria que estava sendo imputada a ele, na verdade, não era, de fato, um crime de autoria dele. Então, eu não posso chegar lá no âmbito civil e dizer assim, olha, nesse crime aqui, fulaninho de tal que praticou o delito, lesou meu patrimônio, juiz. Então, eu quero que o senhor, por gentileza, penalize ele aqui na esfera civil. Se lá na esfera penal, que é quem decide o que é crime, quem é o autor do crime, foi decidido que ele não era o autor do crime. Do mesmo jeito, vice-versa. Eu não posso, por exemplo, provar aqui, né,
O Ministério Público provou que eu sou a culpada de um crime, que eu sou a autora de um crime, e eu chegar lá na esfera civil e dizer que não vou pagar a indenização porque a culpa não é minha. Em que pese o direito penal ter dito que eu era culpada, tá certo? Quem decide o que é crime, quem é o autor, é o Código Penal. Então, se o Código Penal decidiu sobre a existência ou inexistência do fato e de autoria, ou reconheceu ainda que o agente, né, agiu pautado com um excludente de ilicitude, vai ali reverberar nas outras esferas, tá certo? Então, em regra, as esferas, elas são independentes. Entretanto, há essas duas exceções trazidas pela nossa lei de abuso, tá bom? Já dá pra gente responder agora, não dá? Eu já disse que estava errado, ó. As penas restritivas de direitos previstas na lei de abuso não podem ser aplicadas cumulativamente. Tá errado por quê? Porque podem. Isolada ou cumulativamente. B. É sujeita ativa do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF, município. Aqui tá correto, meu povo, né? Porque eu falei para você ali que era servidor, o delito de abuso de autoridade, ele era imputado a qualquer agente público, seja ele servidor ou não. E, na verdade, aqui, o gabarito já é a letra A, né? Que ele tá pedindo a incorreta. Não é esse, gabarito letra A. A B tá certa, né? Não é o gabarito porque ela tá correta. C. Para que a condenação por crime de abuso de autoridade acarrete a perda do cargo público, faz-se necessária a ocorrência de reincidência específica no crime de abuso de autoridade. Correto. A gente acabou de tratar disso aqui na lousa, tá certo? Tanto a reincidência específica como a motivação expressa na sentença. E D. Admite-se ação privada para os crimes de abuso de autoridade se a ação pública não for oferecida no prazo legal. Corretíssimo, a gente tratou disso aqui também. Em regra, as ações penais, elas são públicas e públicas incondicionadas aqui na lei de abuso. Entretanto, cabe a ação penal subsidiária da pública, tá certo? Ação penal privada subsidiária da pública. Ok? Vamos para a próxima. Próxima questão aqui no material. Ó. Qual o crime cometido por agente público quando for praticado o ato com finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, que foi que a gente acabou de citar aqui. Qual é o delito? Abuso de autoridade. Não é omissão prevaricada, não é prevaricação pacífica, isso aqui nem existe, e nem é desvio de função pública, que é um delito lá do nosso Código Penal, tá bom? Aqui vai se tratar realmente de um crime de abuso de autoridade. Próxima questão, que essa aqui foi muito fácil, que isso aqui é um presente. Só falta vir embrulhada no aço. Terceira questão. Acerca dos crimes de abuso de autoridade previstos na Lei 13.869 de 2019, é correto afirmar que a alternativa correta. Os crimes de abuso de autoridade, além do dolo, exigem a presença de elemento subjetivo especial, isto é, a finalidade específica de prejudicar outro ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda a atuação por mero capricho ou satisfação pessoal. Tá correto ou não tá, pessoal? Isso aqui tá corretíssimo. A gente tratou bem aqui, ó, na lousa, ó. Elemento subjetivo é o quê? É o dolo específico. Com que finalidade? Prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, ok? Delito de abuso de autoridade. Alternativa B. Aquele que exerce função pública, transitoriamente ou sem remuneração, não é considerado autoridade pública, de modo que não pode figurar como sujeito ativo nos crimes de abuso de autoridade. Incorreto. Por quê? Porque é qualquer agente público, servidor ou não, ok? C. Nos crimes de abuso de autoridade, a queixa subsidiária pode ser oferecida pelo ofendido, ainda que ausente qualquer inércia por parte do Ministério Público. Errado. Não é ainda que, é se tiver inércia. É só se tiver. Se for inerte. Eita, como tá feio, meu Deus. É isso mesmo, você entendeu? D. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública condicionada. Pode parar, meu povo. Eu falei que era o quê? Incondicionada, salvo a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público for inerte, ok? Gabarito aqui, letra A de aprovado. Vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Com base nas disposições da Lei de Abuso de Autoridade, assinale a alternativa correta. Vamos lá ver qual é a correta. A. A condenação por crime de abuso de autoridade gera automaticamente a perda do cargo, mandato ou função. Errado, ó. Volta aqui para mim na lousa, por favor. Efeitos da condenação: inabilitação do cargo, mandato ou função, período de 1 a 5 anos, e a perda do cargo público são o quê? Condicionados a quê? Reincidência específica em delito de abuso de autoridade e ainda motivadamente descrito na sentença, tá certo? Então, aqui é condicionado, bem aqui, condicionado. Pelo amor de Deus, não caia nisso, tá? Condicionado, aqui tá errado. B.
Somente o servidor público pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. É errado também. Por quê? Porque nos moldes do Código Penal admite-se ali a coautoria ou a participação, tá certo? E outra coisa, ele tá falando aqui, na verdade, realmente de quem pode ser, né? Só que não é somente o servidor público, é o agente público. O erro é esse, perdão. Aqui é o agente público. Agente público, não tem nada a ver com servidor. A gente tem outras classificações de agente público. Agente público é gênero que vai comportar várias espécies. C. O erro ocasionado por conduta culposa do agente não exclui o crime de abuso de autoridade. Exclui sim. Por quê? Porque aqui a gente não trabalha com culpa, só com o quê? Com dolo e dolo específico, como a gente já tratou aqui nesse instante. E D, que é o nosso gabarito, D de delta, a condenação por crime de abuso de autoridade torna certa a obrigação de indenizar o dano causado. Exatamente isso. É o único efeito da condenação que é automático. Cometeu o delito de abuso de autoridade, fez ali, né, um dano a alguém, você vai ter necessariamente que reparar o dano. Tranquilos? Próxima questão. Questão de número 5. No que concerne ao que está expresso no bojo da Lei 13.869 de 2019, assinale a alternativa correta. As penas restritivas de direito não podem ser aplicadas cumulativamente. Pelo amor de Deus, pessoal, a gente acabou de falar, pode isolada e pode cumulativamente. Pode uma, pode outra, pode as duas. B. A condenação à perda do cargo está condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Correto, acabei de ver aqui na lousa com você. Tanto necessita da reincidência em crime de abuso de autoridade, quanto necessita da motivação na sentença, ok? C. A pena de suspensão do exercício do cargo dá-se-á sem a perda dos vencimentos. De jeito nenhum, é com a perda dos vencimentos. Vai perder dinheiro para aprender que não pode praticar o delito de abuso de autoridade. Já não vai sofrer a pena de detenção, ainda não perdeu dinheiro, aí é bom demais, todo mundo vai praticar. D. A inabilitação para exercício de mandato não poderá ultrapassar o período de 4 anos. É errado. Qual é o período que a gente tratou na lousa? De 1 a 5 anos. 1 a 5 anos, tá? Esse aqui é o período. Então, se é de 1 a 5, claro que pode ultrapassar a 4, tá? Próxima questão. Joel é servidor da Guarda Municipal do município Delta e, no exercício de suas atribuições, praticou o ato tipificado como crime de abuso de autoridade. Em razão disso, foi instaurado o respectivo processo administrativo disciplinar, após o que foi recebida a denúncia pelo aludido crime pelos mesmos fatos. O processo administrativo seguiu tramitando e culminou na aplicação da pena de demissão. Após a aplicação da penalidade administrativa disciplinar, o juiz criminal absolveu Joel, presta atenção no comando da questão, por reconhecer que ele estava em legítima defesa, que é o quê? Excludente de licitude. Diante dessa situação hipotética, à luz do disposto na lei de abuso de autoridade, é correto afirmar. O que foi que eu disse para você? Que, em regra, as instâncias elas são independentes. Quais são as exceções que a gente tratou? Bem aqui, ó. Exceção. Quando o juízo penal reconhece um excludente de licitude, que é a legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito ou estado de necessidade, ou ainda quando o juízo criminal, né, reconhece que não houve ou que houve a existência ou a autoria do fato. Essa questão aqui está falando de quê? Disso aqui, ó, reconhecimento de excludente de licitude. O que é que acontece? Há uma exceção à independência das instâncias. Quando isso aqui acontece, não pode mais ser discutido em âmbito civil nem administrativo, tá certo? Então, se ainda não aconteceu o julgamento dele em âmbito administrativo, o que é que vai acontecer? Morreu Maria Preá. O juiz decidiu que ele não é o autor, morreu Maria Preá. O juiz decidiu que ele fez em legítima defesa, morreu Maria Preá, não tem o que se discutir. Já houve o julgamento, ele já foi demitido, o que é que acontece? Anula. Ato nulo. Vai voltar tudo ao status quo antes, tá bom? Ele vai receber o dinheiro que ele deixou de receber, a demissão dele vai ser desfeita e ele vai voltar a trabalhar normalmente. Por quê? Porque o juiz criminal o absolveu. E aqui é uma exceção à regra da independência das instâncias, ok? Vamos ver as alternativas, ó. Alternativa A. O recebimento da denúncia em face de Joel deveria ter suspendido o processo administrativo disciplinar até decisão final do mérito acerca do delito. Claro que não. Por quê? Porque as instâncias elas são independentes, inicialmente, não é isso? São independentes, então não tem nada a ver. Cada instância vai trabalhar no seu momento. B. O processo administrativo não deveria ter sido instaurado antes do pronunciamento do juiz criminal. Tem nada a ver, as instâncias elas são independentes. O juiz criminal, ele não depende do juiz administrativo, nem vice-versa, pessoal, pelo amor de Deus. C. A sentença penal que absolveu Joel não poderá repercutir na esfera administrativa disciplinar,
na medida em que não reconheceu a inexistência de autoria. Não, por quê? Porque tem outra hipótese também, não é só a inexistência de autoria, tem a outro caso que a gente citou ali, que é o de reconhecimento excludente de ilicitude. E D, que é o gabarito, D de delta, o reconhecimento criminal que Joel estava em legítima defesa faz coisa julgada no âmbito administrativo disciplinar. Exatamente. Se o âmbito criminal decidiu que ele agiu em legítima defesa, faz coisa julgada em âmbito disciplinar, ou seja, quebra essa questão de ser instâncias independentes. Tranquilos, queridos? Aqui só, né? A gente encerra por aqui esse bloco. A gente volta daqui a pouquinho, então, com mais questões do delito de abuso de autoridade. Eu espero que você tenha compreendido. E é isso, baixei o seu material, responda. E já responda também o do próximo bloco, para você já voltar e a gente já fazer sua correção, beleza? Beijo, tchau, tchau. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!